Olá pessoal, tudo bem? Como estão? Espero que estejam bem. Esse mês vamos falar sobre voz. Em abril nós temos o Dia Mundial da Voz, dia 16 de abril. E também vamos fazer alguns exercícios que envolvem a fala e a voz e também a memória no final. Vamos também falar sobre cuidados que a gente tem que ter com a voz. Vou começar falando sobre as alterações que acontecem na voz com o envelhecimento. Então, nosso corpo todo sofre mudanças com o envelhecimento e a voz também. Então, não sei se vocês já notaram, uma das coisas é a mudança na frequência, se é mais grave ou mais aguda a voz. Então, quando a gente envelhece, as mulheres podem ter uma frequência mais agravada e os homens uma frequência mais aguda. Então fica aquela voz que às vezes a gente confunde no telefone, se é de um idoso ou uma idosa. Então pode acontecer essa mudança. Outras mudanças que podem acontecer no envelhecimento são alterações nas pregas vocais, que podem ficar mais arqueadas, então pode passar um pouquinho mais de ar, elas podem ficar com menos firmeza, então a voz pode ficar um pouco mais instável, pode perder massa, como assim a massa muscular de outras áreas do corpo, também as cordas vocais ou pregas vocais também são feitas de músculo. Pode haver uma diminuição da extensão vocal, então às vezes a pessoa cantava e alcançava muitas notas e quando envelhece pode ter um pouco mais de dificuldade, assim como o tempo, que a gente chama de tempo fonatório, você pegar um fôlego e falar bastante palavras pode ficar mais curto, então você tem que respirar mais vezes para falar, ou até ter menos força para falar, a voz sai mais fraquinha. E pode haver também alterações de articulação no movimento da boca, da língua, por perda de força, por alterações dentárias, às vezes uma prótese dentária, uma dentadura que não está muito legal, e aí limita o movimento articulatório da fala. Mas todas essas alterações, como tudo no envelhecimento, podem ser superadas, né? Se a pessoa tem uma boa condição física, se ela tem uma boa saúde, se ela continua conversando, se ela continua tendo vínculos sociais, emocionalmente bem. Então, não vai ter um impacto grande nessa qualidade da comunicação. Mas quando a pessoa nota que a alteração de voz está prejudicando a comunicação, a sua interação social, ou então, além dessas alterações que eu falei, ocorrer rouquidão por muitos dias, ou falhas na voz, aí a gente tem que procurar ajuda, né? Então vocês que me conhecem podem me procurar o setor de fono, conversar com o médico, né? E aí a gente vai ver o que a gente pode ajudar e investigar, porque não é toda alteração de voz no envelhecimento que é por causa da idade, também podem ocorrer outras alterações que precisam ser tratadas e orientadas. E a seguir eu vou passar algumas orientações sobre hábitos, cuidados que a gente tem que ter para ter uma voz saudável em qualquer etapa da vida. E eu volto para a gente fazer uns exercícios. Alguns hábitos são muito prejudiciais para a voz, como o fumo e as bebidas alcoólicas. Também triplicam a chance de câncer de laringe. E as pastilhas e sprays não resolvem o problema, podem apenas mascarar as sensações desagradáveis. Alimentos de difícil digestão podem dificultar a respiração e causar refluxo gastroesofágico. É muito importante não deitar-se após as refeições. Algumas pessoas têm mais sensibilidade às diferenças de temperatura. Por isso, tente evitar o choque térmico.
Pigarrear e tossir com frequência causam forte atrito nas pregas vocais. E pessoas alérgicas têm mais tendência a desenvolver problemas. Por isso, durante crises, faça um uso mais ameno da voz. Tenha sempre à mão uma garrafa de água para manter o trato vocal sempre hidratado. Ingira frutas como a maçã, que tem propriedades adstringentes. Alguns medicamentos, café, gargarejo com limão ou vinagre podem irritar o trato vocal. Consulte sempre um médico. Use roupas leves, evite apertar a região da cintura e do pescoço. Evite falar com a cabeça levantada, baixada, corpo tenso. Lembre-se que a postura ajuda no controle da respiração. Cuide da sua saúde emocional. A atenção psicológica ou física são transferidas aos músculos responsáveis pela voz, que podem ficar menos resistentes. Evite gritar, falar muito forte, usar a voz por longos períodos sem pausas, sussurrar ou falar enquanto faz exercício físico. Esses hábitos causam grande esforço dos músculos da laringe e das pregas vocais. Cuide bem da sua saúde. Isso refletirá em sua voz. Pratique exercícios físicos, consuma alimentos saudáveis, durma bem e cuide da sua saúde emocional. Então vamos para os exercícios, agora que sabemos como cuidar melhor da nossa voz? Então, o primeiro exercício, eu vou fazer uma sequência de movimentos com a boca para a gente treinar o movimento da boca, para quando falarmos, movimentando bem a boca, a voz sair mais ampla e mais fácil de ser entendido. Porque quando a gente fala com a boca assim, sem movimento, não fica mais difícil da gente compreender? Então vamos lá, eu vou fazer a sequência toda, depois eu vou pedir para vocês darem uma pausa no vídeo e fazerem a sequência lembrando de cabeça, para a gente treinar a memória também. Então vamos lá, vamos fazer assim com a língua. De um lado, do outro, em cima, raspando até o fundo. Então, esse é o primeiro movimento. Vamos lá fazer 5 vezes. Certo? E em seguida, nós vamos fazer o movimento com os lábios, fazendo um bico e um sorriso bem amplos. Também vamos repetir 5 vezes. Lembram de todos os movimentos? Então, dê uma pausa no vídeo e façam os movimentos e as repetições que eu pedi. Bom, conseguiram? Então, agora nós vamos fazer treinos de fala. Nós vamos fazer o primeiro treino tentando fazer uma voz igual do padre quando vai cantar a missa. Aquela parte da missa mais cantada. Então, nós vamos, eu vou falar um ditado popular, vocês vão repetir e completar falando nessa voz de padre. Um exemplo, ó. Quem vê cara, aí vocês completam, não vê coração. A gente fala tudo de novo. Quem vê cara não vê coração. Então, nós estamos ampliando a nossa voz para que ela não fique abafada aqui na garganta. Agora eu falo começo cantando e vocês completam cantando, depois falam a frase inteira comigo. Água mole em pedra dura. Então, vamos juntos? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos para o próximo? Mais vale um pássaro na mão. Vamos juntos? Mais vale um pássaro na mão do que 2 voando. Eu esqueci de falar a importância também que tem o apoio da respiração. Então, nós vamos primeiro
colocar ar, encher as costelas de ar e tentar falar a frase toda numa respirada, hein? Mas sem forçar. Se não der, respira de novo e completa. Tá bom? É um treino. Quem não tem cão? Vamos falar juntos? Quem não tem cão, caça com gato. Então, esse foi o primeiro treino. Agora nós vamos treinar a nossa articulação falando alguns trava-línguas. E para treinar a memória, eu vou falar o trava-língua e vocês vão memorizar, depois repetir. Então, vamos para o primeiro trava-língua. 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. Vou repetir, memorizem, depois pausem o vídeo e falem igual. 3 pratos de trigo para 3 tigres comerem. E o último. A Iara agarra e amarra a rararara de Araraquara. A Iara agarra e amarra a rararara de Araraquara. Difícil, tem que treinar a memória. E por último, eu vou colocar aí escrito uma piada. Aí vocês vão tentar ler comigo, mas a gente vai ler só as vogais, fazendo a entonação certa da fala. Para que isso? Para a gente treinar tanto as funções cognitivas, a atenção, né, a controle inibitório, como também a gente treinar a articulação, porque quando a gente fala as vogais, a gente tem que mexer mais a boca. Então vamos lá? O, eu, o, a, e. A, e, o, e, a, e, a. I, e, a, e, a. O, e, o, o, i, a. Depois vocês tentem entender a piada e contar para alguém para treinar a memória. Espero que vocês tenham gostado, cuidem bem da voz de vocês. Grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau!